Hoje nós vamos falar sobre a colonização da África. Vamos fazer um resgate da história. Bom, as bases da pobreza na África encontram-se nos processos de colonização e exploração sofridos pelo continente ao longo do tempo histórico. Então, quando nós analisamos toda a situação atual da África, nós temos que voltar no tempo e ver como foi esse processo de colonização, que tem tudo a ver de o quanto a África foi tão explorada durante o seu processo de colonização. Então, entre os séculos 5 e 15, a Europa ela viveu um período histórico em que ocorreu a formação, o desenvolvimento e também a derrubada do feudalismo. E em seu lugar surgiu um novo sistema de organização da produção, das relações de trabalho entre os humanos e de produção de espaços geográficos, que é o capitalismo. Surge aí o capitalismo. Então, no século XV, o comércio ele tornou-se a principal atividade econômica na Europa Ocidental. E a burguesia comercial, em aliança com o rei, substituiu os senhores feudais em poder, e riqueza. Então, a fonte de riqueza deixou de ser a terra, como era no feudalismo, e passou a ser no capitalismo a atividade comercial. Então, de início, o comércio limitava-se às terras europeias e à bacia do mar Mediterrâneo, alcançando a Ásia e o norte da África, pois essas técnicas de navegação existentes não permitiam ainda enfrentar o alto mar ou se distanciar além da linha da costa, do litoral. Então, com o desenvolvimento das técnicas de navegações, os navegadores puderam se afastar do litoral e chegar a terras longínquas. E a África, juntamente com a América e a Ásia, já no final do século XV e durante o século XVI, foram incorporadas ao horizonte geográfico e comercial europeu. Então, em consequência, o colonialismo foi implantado nessas localidades e o comércio se mundializou, com exceção da Oceania, que só foi incorporada aí ao mundo europeu durante o século XVIII, bem tardio. Então, nessa época, fundaram-se as feitorias, que são entrepostos comerciais na África e na Ásia, além das colônias europeias, a partir do século XV, isso para assegurar o desenvolvimento comercial ou capitalismo comercial, Então, os europeus eles tomaram essas iniciativas. A outra iniciativa foi impor o pacto colonial, conhecido também com o nome de Divisão Internacional do Trabalho. Cabia, então, às colônias e feitorias fornecer à sua metrópole produtos agrícolas ou deles obtidos metais preciosos e produtos vegetais com a intermediação dos comerciantes europeus, sendo que a eles cabia o monopólio, isso é, o domínio único e exclusivo do comércio. Incumbia a metrópole fornecer produtos manufaturados, industrializados, para suas colônias americanas, as feitorias asiáticas e africanas, somente com a intermediação dos comerciantes de suas respectivas metrópoles. Então, durante o capitalismo comercial ou colonialismo, dos séculos XV até o século XVIII, ocorreram nessas feitorias africanas muitas alterações socioeconômicas e espaciais. Entre elas foram o massacre das populações indígenas da América e escravização do negro africano, a introdução da agricultura comercial de exportação, que era através da monocultura, dos grandes latifúndios, para abastecer os mercados europeus. No caso nosso foi a monocultura da cana-de-açúcar, Então, houve também a exploração de metais e pedras preciosas e suas transferências para as metrópoles, a ausência de uma autonomia política e administrativa nessas localidades,
Então, a criação de espaços geográficos extrovertidos, cujos esse espaço, a produção desse espaço, ela voltava-se para o mercado externo, né, para a exportação. Então, era uma forma indireta de exploração. Tudo que se produzia era destinado ao mercado externo. Então, também a proibição da instalação de manufaturas, pois pelo pacto colonial, somente as metrópoles podiam vender às colônias os produtos manufaturados. Então, nessas colônias não poderia ter indústrias, né, nada manufaturado. Essa proibição teve um forte peso no atraso do desenvolvimento tecnológico nessas colônias e também no desenvolvimento de suas manufaturas e na sua industrialização. Enfim, restou às colônias e feitorias um desenvolvimento limitado, subdesenvolvido ou propriamente dito o subdesenvolvimento. Não se beneficiaram então das riquezas delas extraídas. Nessa época, entre 1701 e 1810, a África ela foi durante todos esses séculos o grande celeiro de mão de obra escrava, né, para a acumulação capitalista europeia e para os proprietários rurais e de minas aqui da América. Então, estima-se que cerca de 10 milhões de escravos entraram na América no período entre 1502 a 1870. Diante da realização da Revolução Industrial na Europa, né, os capitalistas industriais eles passaram a considerar a Europa e seus próprios países muito pequenos para suas ambições. Eles precisavam de mais territórios. Então, era necessário conquistar mercados compradores e fontes de matérias-primas para dar sustentação aos seus planos de expansão industrial para o próprio desenvolvimento aí do capitalismo e, consequentemente, para se obter maiores lucros. Fatores esses que impulsionaram os países industriais europeus, juntamente com o Japão e Estados Unidos, a reavivarem o colonialismo, surgindo então o que nós chamamos de neocolonialismo, aí na segunda metade do século XIX e se manteve até a primeira metade do século XX, mais ou menos, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse contexto, as feitorias fundadas na África e na Ásia, entre o século XV e parte do século XIX, elas foram transformadas em colônias de exploração com o surgimento do neocolonialismo no final do século XIX e início do século XX. Então, essas feitorias europeias na África, lá do tempo do capitalismo comercial, já não atendia plenamente os interesses dos estados colonialistas ou imperialistas, nem da burguesia industrial e financeira recém-formada. Então, com a partilha da África, no século XIX, iniciou-se uma outra fase de exploração colonialista e de drenagem de riquezas dos povos africanos, né, e também asiáticos. Isso para o crescimento e fortalecimento da economia dos países europeus e do próprio capitalismo. Então, repetia-se o que tinha ocorrido com a América entre os séculos XV e XVIII, durante o capitalismo comercial. Ou seja, uma colonização com base na exploração de tudo o que a terra e a sua gente pudesse oferecer para o enriquecimento da metrópole e de suas classes dominantes. Afinal, o que lhes interessava era o domínio econômico, o enriquecimento, o lucro, a exploração dos recursos naturais. Quanto aos povos africanos, estes nem mesmo entravam em suas preocupações, eram vistos apenas como mão de obra barata e servil. Os estados colonialistas, eles invadiram e disputaram entre si o território africano e asiático e suas populações, transformando-as em colônias. O controle informal ou indireto que possuía
sobre as feitorias na África, né, e na Ásia, passaram para o controle formal e direto, implantaram uma nova fase do colonialismo, né, que é o neocolonialismo ou imperialismo. E em 1884, as potências colonialistas europeias, elas se reuniram na Conferência de Berlim, né, para regulamentar a partilha da África entre eles. Entre outras decisões, nessa conferência destacaram-se toda nova ocupação e conquista feita no continente por uma dessas potências, né, seria considerada efetiva e reconhecida pelas demais. O país conquistador teria de instalar em sua posse uma autoridade e os demais países deveriam respeitar os direitos adquiridos por ele. Então, todo esse processo foi feito sem concordância ou até mesmo a consciência dos nativos que ali viviam. Novamente, as potências europeias, elas atuavam com arrogância e desrespeito aos direitos e sentimentos dos povos. Então, a partilha da África, ela foi realizada sem levar em consideração as etnias que ali viviam. Muitos dos países foram delimitados pelas potências europeias e reunidas várias tribos dentro de um mesmo país. E muitas das vezes várias tribos inimigas dentro de um mesmo país. Bom, aqui nós temos dois mapas, a África em 1880, antes da conquista europeia. Vocês podem ver que aqui só tem algumas, é o que chamavam de feitorias, né? Algumas possessões por países, pela França, Reino Unido, pela Espanha, por Portugal, possessões turcas aqui em cima, né? E várias possessões. Bom, o interior da África, ele não foi explorado até então, ele não foi dominado pelas colônias europeias. Já aqui em 1914, na época da partilha, quando foi partilhado todo esse continente pelas potências europeias, vocês verificam que ele foi todo recortado, muitas vezes muito retilíneo, tá? Os recortes dos países, e foi dominado pela Grã-Bretanha, pela França, pela Alemanha, Itália, Bélgica, Portugal e Espanha, e também domínio egípcio aqui. Bom, muitas das vezes, como o caso do Congo, várias etnias foram delimitadas aqui dentro, e muitas delas inimigas entre si. Foi o caso do Congo, o caso do Sudão e muitas outras.